22:8. Vamos lá. Então, o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã. Encontrei o livro da Torá, da lei, na casa de Yahvé o Eterno. E Ilquias entregou o livro a Safã e ele o leu. Somente isso. Vamos orar. Deus, graças te damos, Pai, pois quem nos sustenta é o Senhor, Deus. Deus, que a mensagem seja sua e não minha, Deus. Que a mensagem possa transpassar os corações, Deus. Que essa mensagem possa trazer reflexão. Que essa mensagem possa trazer, Deus, mais da sua mensagem a nós, Deus, a nós todos. Que o seu Santo Espírito, Deus, venha falar através de mim, Deus, e não eu quem fala, mas sim o Senhor, Deus. Deus, e que os corações estejam abertos a receber, Pai, essa mensagem sua, Deus. Deus, e eu te peço misericórdia, Pai. Misericórdia para com minha vida, misericórdia, graça, Deus, pois nós não somos nada. Quem tudo é o Senhor, Deus. Que o seu nome seja glorificado e exaltado, Deus. Que o meu nome seja jogado na lama, Deus. Mas que o seu nome seja glorificado, Pai. Deus, é o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. O tema da mensagem é a mensagem perdida. Então, quem não conhece muito de Velho Testamento, fica um pouco atento que a gente vai dar uma aprofundada. Irmãos, aqui nós estamos falando no reinado do rei Josias, tá bom? Esse rei, ele foi um rei bom, um rei muito bom para Israel, para Judá, na verdade. Aqui o reino já havia sido dividido entre os filhos de Salomão. E para quem não sabe, existia-se dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. E Josias, ele é o rei de Judá. E ele é um rei bom. Porém, o seu reinado foi muito breve. Mas vamos dar uma contextualizada. O reinado do rei Josias, ele se passa durante o trabalho de profecia, pelo menos no início ali, de Jeremias. Ele também se passa, ele é contemporâneo também de Naum. Ele é contemporâneo também, bem no finalzinho, de Abacuque também. Pega o finalzinho ali do reinado dele. Então ele está introduzido nesse contexto. Os primeiros 12 capítulos de Jeremias vai descrever qual que era a situação nesse momento do reinado de Josias. Josias, ele teve um avô e um pai muito mal. Manassés foi o pior rei, que era o avô dele. A Bíblia relata que foi o pior rei de Judá. Depois veio seu pai, que também foi um rei mau, porém teve um reinado curto também. E depois veio Josias. E Josias, ele veio como um rei bom. Josias, ele começa a reinar, ele se torna rei com 8 anos de idade. Muito jovem, muito novo. Só que aos 16 anos ele já começa uma reforma no templo. Esse templo é aquele mesmo templo que Salomão havia construído, e ele veio sendo depravado, foi sendo introduzido vários rituais pagãos nesse templo. O próprio templo de Salomão, que Salomão construiu para Deus, e esse templo ele já estava completamente paganizado. Ali já se faziam vários e vários rituais a outros deuses. E ele sente que ele deve restaurar o templo. E ele começa a restaurar esse templo.
ele começa a reconstruir o templo. Porém, nessa reconstrução ainda, ele não tinha noção ainda, tamanha era a situação que estava esse templo. A situação espiritual e a situação física desse templo, tendo em vista que havia vários monumentos introduzidos nesse templo. E aí, como eu disse, Jeremias ele vai descrever para nós a situação que se encontra Judá nesse momento. E Jeremias vai dizer em 3:3, capítulo 3, verso 3, ele vai falar sobre a prostituição do povo de Deus, a prostituição no templo, a ponto de que eles faziam até rituais sexuais, dizendo que era um ritual para o próprio Deus. E aí eles começaram a introduzir várias e várias coisas a esse templo. Rituais de sacrifícios, mais à frente a gente vai ver até sacrifícios humanos, mas eu vou tentar fazer ponto a ponto e já trazendo para os nossos dias. Não à toa e não combinado foi essa oração do início do pastor do Danilo sobre a nossa nação, sobre a situação da nossa nação, a qual muitos de nós não temos nem noção qual que é a situação real que nós nos encontramos nos dias de hoje. Prostituição nos dias de hoje, ela até acontece também dentro de templos, só que de outra forma, tá? O que a gente vê de escândalos, de pastores que engravidaram algumas pessoas que eles foram dar conselho, e marido saindo com a esposa do outro, e mulher saindo com o marido de outro. Mas isso é coisa bem carnal do homem. O problema maior aqui, que eu vejo, é a prostituição com a palavra de Deus. É a prostituição com a própria palavra de Deus. A prostituição com a palavra de Deus, ele vai dizer lá em Jeremias também que é abominável. Ele vai dizer que como que o povo pode trair ele, se prostituir com outros deuses e depois vir a ele e ainda pedir perdão. A prostituição religiosa, ela acontece de várias formas. Tudo que é introduzido na palavra, tudo que é colocado ou retirado, é uma prostituição da mensagem. Você está prostituindo a mensagem. Paul Washer ele faz uma analogia bem interessante. Ele diz que existia-se um rei, e esse rei ele sai em missão. Esse rei saindo em missão, ele deixa a noiva dele para que os súditos dele cuidem da noiva. E a noiva, a gente sabe que é a igreja. E esse rei ele sai, ele vai em missão, e ele deixa ordens expressas para que cuidassem da noiva e a mantessem de forma que ela ficasse aquela rainha formosa que ele tanto amava. E quando ele vai, a rainha não tinha tanto prestígio, a rainha não tinha tanta influência no reino. E aqueles súditos, vendo que o rei demorava a voltar, aqueles súditos, eles decidiram entre eles que eles iam tornar a noiva mais atraente. E aí a primeira coisa que eles fazem é cortar o cabelo da noiva. A noiva tinha um cabelo grande, bonito, e eles cortam o cabelo da noiva. Ainda assim a noiva não ficou atraente. Cortando o cabelo da noiva, eles vão lá e pintam o cabelo da noiva de rosa, para ver se fica um pouco mais atraente. Ainda assim não convenceu. Não convencendo, eles vão lá e colocam um decote na noiva, para que ela fique mais atraente ainda. Não resolvendo, eles vão lá e colocam um salto na noiva, para que ela fique mais sensual. Encurtam o vestido, para que ela fique mais sensual. E aí, o que esses súditos fizeram com a noiva? Que era para eles cuidarem, que era para eles conservarem do jeito que ela era.
E aí, para concluir essa analogia, quando esse rei voltar e encontrar a sua noiva toda desfigurada, toda prostituída, o que vocês acham que esse rei vai fazer com esses súditos? E com aqueles que apoiaram tudo isso? Vocês acham que o rei vai achar aquilo bonito? A sua noiva se tornando uma prostituta? Basicamente é isso que nós fazemos nos dias de hoje com a noiva, que é a igreja. Todas as vezes que nós trazemos e introduzimos coisas para que ela fique mais atraente, para que ela fique mais legal, mais bacana, mais descolada, menos conservadora, para que ela fique mais atraente aos olhos dos homens. Todas as vezes que nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos pondo um decote na noiva, pintando o cabelo da noiva, transformando a noiva no que ela não é. Quantos de nós, vocês veem, é só pegar o celular, você vai olhar na internet, quantas e quantas igrejas nós estamos vendo depravadas, prostituídas. E isso é preocupante a ponto que isso vai sendo normatizado. O problema maior é a normatização disso tudo. Nós vimos há 2 anos atrás, se eu não me engano, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos já consagrando pastores e pastoras que têm identidade de gênero neutra, enfim. Então, quem imaginou um dia que a igreja presbiteriana conservadora iria entrar por esse caminho? E eles já estão nesse caminho. E esse caminho já está sendo normatizado, já está sendo normalizado. A ponto que, aqui em São Paulo, se você for em algumas igrejas, a maioria delas já tem essa atração para atrair pessoas. Isso é a prostituição da igreja, isso é a prostituição da noiva. Quando o rei, que é Cristo, voltar, o que você acha que ele vai fazer? Com quem prostituiu a noiva? Com quem transformou a noiva no que ela não é? Jeremias 7:31, ele vai tratar dos filhos. Essa época era uma época de trevas. Israel sempre foi assim. O povo de Deus sempre foi assim. Eles entravam pelo caminho, quando aquele líder que colocou eles no caminho morria ou acontecia alguma coisa, eles se desviavam de novo, e assim foi, e assim foi. Em toda a vida, se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que foi assim. E em Jeremias 7:31 ele vai falar que esses homens, eles queimavam, literalmente queimavam os filhos a Deus Moloque, a um Deus a qual não existe. E aí nós vamos falar nos dias de hoje: não, mas nós jamais vamos queimar os nossos filhos, jamais vamos fazer uma loucura dessa. Mas nós queimamos todos os dias. Todos os dias. Sabe qual que é o sacrifício hoje dos nossos próprios filhos? Tudo que eles têm acesso. Tudo que eles têm acesso. Acesso ilimitado ao mundo. Acesso ilimitado a tudo quanto é tipo de informação e de imagens. Os filhos de hoje, os nossos filhos de hoje, eles não estão precisando nem serem queimados. Eles estão indo a passos largos, a ponto de que a nossa nação, a própria igreja, nem percebe. Eles estão sendo bombardeados. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Satanás, ele não precisa mais fazer nós queimarmos os nossos filhos. Ele simplesmente domina. Ele simplesmente os converte. Ele simplesmente os traz para ele. E eu não estou fazendo aqui uma crítica a quem deixa o filho assistir um desenho, não é isso. Não me entendam mal.
Eu estou dizendo que eles têm acesso a tudo. E não ache você que não tem, porque tem. A gente que é adulto, qualquer coisa que você falar, fala de uma ferramenta, chegar em casa, você vai abrir o celular, vai começar a aparecer informações sobre ferramenta. Você é bombardeado, isso aqui nos vigia o tempo todo. O tempo todo, e esses homens, eles queimavam literalmente os seus filhos para esse Deus Moloque. E nós, nos dias de hoje, fazemos a mesma coisa, só que de formas diferentes. E aí aqui, em Jeremias 8:8, ele vai fazer uma... Coloca aqui para mim, por favor, Jeremias 8:8. E aqui eu acho que é o ponto mais grave. O ponto mais grave da mensagem. Jeremias 8:8. Como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos muito bem a Torá, a lei de Deus, a lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. O que está acontecendo aqui? Os escriba, para quem não sabe, eles eram copistas, eles copiavam a lei de Deus, eles copiavam a Torá, era o que eles tinham na época. E eles copiando, eles fraudavam, eles deturpavam essa palavra, eles mentiam, escreviam coisas que na verdade não estavam ali, ou retiravam coisas importantes que na verdade deveriam estar ali. E fazendo isso, isso é o que mais acontece hoje. Isso literalmente é o que mais acontece nos dias de hoje. Pois nós somos... nós que eu estou falando no geral, tá? Não estou falando dessa igreja. Nós somos conduzidos como manada. Nós somos conduzidos como boiada. Tendo em vista que eu estive dando uma olhada em alguns pregadores de internet, irmão, como esses homens têm um poder de convencimento através de uma mentira. Como esses homens conseguem trazer uma multidão para eles através de uma mentira. Quantos e quantos versículos são tirados de contexto e por nós, pelo povo de Deus, por não conhecer a Bíblia. Lembra que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecerem a Bíblia, eles são levados para todo vento de doutrina. Tendo em vista que eu vou ter que citar alguns nomes. Irmãos, um nome bem conhecido dos anos 90, Benny Hinn. Todos acho que já ouviram falar pelo menos. Kennedy Reagan. Kennedy Reagan vem com aquela unção do riso. Como que nós vamos levar uma mensagem a sério se o homem vem com a unção do riso e trazendo uma mensagem de destruição? Aqui nós estamos num cenário de destruição. Eu vou chegar aqui pintado de palhaço para falar para vocês que nós estamos sendo destruídos, que nós vamos ser destruídos se nós não tomarmos o caminho correto. Benny Hinn, ele alega que um dia o próprio Jesus esteve materializado com ele em forma de macaco. Benny Hinn também alega que um dia Jesus esteve com ele e apareceu um demônio entre eles e Jesus não expulsou aquele demônio porque era para Benny Hinn expulsar. Benny Hinn, ele amaldiçoou qualquer um que falasse contra o ministério dele, amaldiçoado para sempre. Kennedy Reagan, uma vez eu assisti isso ao vivo, final dos anos 90, 98, 99, isso eu estava assistindo ao vivo, no programa de um pregador bem famoso brasileiro, e esse pregador trouxe Kennedy Reagan, e Kennedy Reagan liberou uma unção
para quem fizesse uma oferta de 10 mil reais e ligasse na hora. E aí sabe por que eles arrecadaram muito dinheiro? Porque muitas pessoas não têm conhecimento, não conhecem a palavra, não conhecem a Bíblia, não conhecem a mensagem. A mensagem, ela foi fraudada, ela foi transformada para que se tornasse agradável, palatável, engolível. Porque a mensagem é difícil de engolir. Ela não é difícil de entender, ela é difícil de engolir, na verdade. Para nós que somos humanos, mortais. E agora vamos para Jeremias 8:1, não precisa pôr, tá? E aí Jeremias 8:1, Deus ele está bravo. Deus ele está irado com aquele povo que não se arrepende, aquele povo que está fazendo todo tipo de abominação, de aberração com a mensagem, com tudo que ele deixou para nós. E aí Jeremias 8:1 ele vai tratar do que eu estou acabando de falar. Ele vai tratar de um problema grave. Ele vai dizer assim, o povo trata o problema grave, como se não fosse grave. Então, imagine você com uma fratura exposta na perna, como a do pastor. Imagine você com uma fratura grave, e aí você chega no hospital, o médico vai lá e coloca um band-aid. Resolveu? Vai resolver? Nunca. Nunca. Não adianta nós virmos aqui e falar, eu até tentei trazer outra mensagem. Eu tentei mesmo. Mas parece que Deus me espreme. E não adianta nós tratarmos de problemas graves colocando um band-aid. E a situação da igreja hoje é essa. Ela se encontra com fratura exposta. Ela se encontra com um câncer crescendo no meio dela. Ela se encontra com gangrenas nela. E aí, esses pregadores modernos trazem a mensagem do band-aid. Não, vamos colar um band-aid, está tudo certo. Vamos tratar de outras coisas. Essa mensagem é difícil. É difícil porque eu não posso falar tudo que eu queria falar ou que eu deveria falar. E esse rei, ele se levanta para reconstruir o templo. No capítulo 23, ele vai começar uma reforma. Josias, ele vai começar uma reforma. Nós passamos por uma reforma há 500 anos. Mas nós já perdemos completamente a forma novamente. Quantos e quantos ministérios e denominações existem no Brasil? No verso 8 que nós lemos ainda, então o sumo sacerdote Ilquias compartilhou com o escrivão Safã
encontrei o livro da Torá, da lei de Yahvé, o Eterno, e Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. Irmãos, Ilquias aqui ele era um sumo sacerdote. O rei Josias mandou ele para que ele cuidasse do dinheiro, para que ele organizasse o dinheiro para pagar a reforma do templo. E no meio dessa confusão toda, ele achou um livro. Ele achou a Torá. Ele achou a lei de Deus. Aqui eu não sei falar para vocês se era o original, se era uma parte que eles não tinham, porque com certeza o rei tinha um, mas ele achou. E quando Safã leu para ele, lá no verso 11, assim que ouviu a leitura do livro da Torá, a lei de Deus, o rei levantou-se indignado e rasgou as suas vestes. Aqui ele já se indignou. Aqui ele já tinha iniciado a reconstrução do templo, aqui ele já tinha começado, mas até ele ouvir essa mensagem, ele ainda não estava indignado. Ele ainda estava com uma reforma, mas uma reforma no templo. Enquanto Jeremias está lá tentando uma reforma espiritual do povo, ele vai agora começar uma restauração religiosa do povo. E aí no 23, verso 5 vai dizer assim, destituiu todos os falsos sacerdotes, homens pagãos, que os próprios reis de Judá, os antecessores, haviam nomeado para queimarem incenso sagrado sobre os altares idólatras, das colinas nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e todo o exército do céu. Isso acontece até os dias de hoje. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra sagrado. Esse poste idólatra sagrado, para quem não sabe o que é, depois você pode pesquisar, existem monumentos espalhados em todo o mundo. É o obelisco, chama obelisco. Também tirou da casa do Senhor o poste idólatra e sagrado, que mandou levar para fora de Jerusalém até o vale do Cedrão, no qual queimou, e reduziu em cinzas, que lançou sobre a sepultura do povo. Verso 7. Da mesma forma, derribou os aposentos dos prostitutos religiosos, conhecidos como sodomitas. Para quem não sabia, o termo sodomita, é daqui. Sodomia e sodomita é todo tipo de sexo fora do comum, fora do que Deus instituiu. Tá bom? Isso é sodomia. E que ficavam nas dependências do templo. Olha onde ficava o prostíbulo. O famoso prostíbulo dos dias de hoje. Olha onde ele estava. Dentro do templo. Dentro do templo do Senhor, local onde as mulheres trabalhavam tecendo roupas usadas nos cultos de adoração a Deus Assera. Enquanto elas não tinham roupas para tecer, elas estavam ali fazendo prostituição. O culto prostituição cultual, eles falavam. Era uma prostituição em culto ao Deus que eles achavam que estavam servindo. E aí nós vemos essa situação, essa decadência, aí você fala, isso é loucura, isso não nem cabe nos dias de hoje, tamanha loucura. E aí nós vamos entender por que eles chegaram aqui. Por que eles chegaram nessa situação? A mensagem estava perdida. A Torá estava perdida. Olha o que acontece quando nós tiramos a palavra de Deus. Olha o que acontece quando nós eliminamos a palavra de Deus. Olha o que acontece quando nós prostituímos a palavra de Deus. Olha o que acontece quando nós deturpamos a palavra de Deus. Nós chegamos a tamanha afronta a Deus, a ponto de homens e mulheres fazerem sexo em altares, em louvor ao Deus que eles achavam que estava louvando.
E aí você fala, não, mas isso não acontece nos dias de hoje, irmão. É só forma diferente. Mas acontece exatamente igual. Só muda a forma, só muda o tempo e só muda os termos. Mas isso acontece. E aí lá no verso 10, olha o que ele fez, ó. De igual modo, profanou Tofete, o lugar pagão de adoração que ficava o vale de Ben-Rinom. E a destruição foi de tal ordem que ninguém mais conseguiu sacrificar ali seus filhos e filhas, queimados em adoração ao deus Moloque, como era de costume fazer. Eles destruíram um templo onde era sacrificados os filhos e filhas desses líderes que adoravam outros deuses. E aí, sabe como nós temos que agir nos dias de hoje? Quebrar esses templos. Quebrar esses templos. Lembra que Jesus falou, ó, se seu olho te faz pecar, lança-o fora. Hoje, isso aqui foi substituído por isso aqui. Entretenimento, vídeos, jogos, vícios. E aí nós sacrificamos nossos filhos. Nós estamos sacrificando os nossos filhos. Ah, Deus Moloque? Não, você está dando ao próprio Satanás. Nós não precisamos mais. Satanás não precisa mais agir. Nós mesmos estamos dando a munição para ele. A munição já está saindo de nossas próprias mãos. Nós mesmos, irmãos, o cristão ele não pode ser ocioso. Ele tem que cuidar dos seus filhos. O cristão ele tem que cuidar de si mesmo. Veja bem, Davi é um grande homem, todos nós sabemos. Um momento de ociosidade em que o batalhão dele inteiro estava na guerra, lá guerreando. Ele ali, a Bíblia vai falar que ele estava passeando no templo dele, na sacada dele. E aí ele vê a mulher de Urias. 1 minuto de ociosidade. Ele devia estar na guerra. Ele devia estar guerreando. A Bíblia vai dizer que o gigante não derrubou esse homem. Uma mulher, 1 minuto de ociosidade, uma mulher derruba esse homem. E ele cai. Nós não podemos dormir. Quando a mensagem é tirada, quando a mensagem é escondida, nós vamos seguindo as nossas próprias vontades. Quantas e quantas igrejas fazem e criam coisas que não são bíblicas, que não estão na Bíblia. E queimar papel, e queimar voto, rosa de sarom, água Uai, precisa de Cristo e mais alguma coisa? As cartas de Paulo, a maioria delas vão tratar disso, que o povo, depois que eles se converteram, eles queriam Cristo e mais alguma coisa. Cristo e a circuncisão, Cristo e mais alguma coisa. Então Cristo não é suficiente, nós precisamos passar uma rosa no nosso portão. Tempo atrás eu vi até um vídeo que o homem estava devendo no banco, ele passou um lencinho na porta do banco e a conta sumiu. Misericórdia, irmão. Misericórdia. O outro, eu vi esses dias também, um culto onde o pregador começou a orar, eu tinha 50 no bolso, apareceu 150, eu tinha 200, apareceu 250. Meu Deus, onde nós vamos parar? Sem a palavra de Deus, nós vamos inventar qualquer coisa para substituir. E eu creio que se o Espírito de Deus fosse retirado hoje, muitas igrejas nem perceberiam que o Espírito foi retirado. Continuariam normal. E o Espírito ele veio para quê? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E aí nós sabemos que tem um pecado que é imperdoável. Pecado contra o Espírito Santo. E esse assunto eu também tenho medo de tocar. Quem aqui quer tentar contra o Espírito Santo? Quem é louco de tentar contra o Espírito Santo? Jesus fala, você pode até blasfemar contra mim e contra o Pai, contra o Espírito não. Contra o Espírito não. E eu não quero tocar nesse assunto. E a partir do momento que ele encontra essa Bíblia perdida, eu vou falar Bíblia para os nossos dias. No momento que ele encontra, ele começa uma restauração total. Falou, não vai ter mais isso, põe para fora. A prostituição quebra o templo. É o que eu estou acabando de dizer. Se os seus olhos te faz pecar, quebra, joga fora. Jesus vai falar que é melhor você entrar sem os olhos. Isso ele, para os nossos dias, não é literal, é você zelar pelos seus olhos, do que você entrar com os olhos no céu, tentar entrar e não entrar. Se o teu braço te faz pecar, arranca-o. Melhor entrar sem braço do que com um braço e não entrar. Ele teve uma ação bem incisiva, uma ação cirúrgica. Ele foi no problema, ele não ficou esperando ver o que ia acontecer. Ele foi no problema e eliminou por completo o pecado. Ele eliminou. Talvez ele tenha feito tudo isso numa velocidade rápida, porque quando ele manda consultar a profetisa Uda, ela diz que a vingança de Deus viria, mas ele seria poupado. Vocês sabem como que ele seria poupado? Ele ia morrer antes. Deus fala para ele que ele seria poupado. Ele não veria a desgraça, mas ele vai morrer. E talvez nesse desespero para que o povo não perecesse, e também logicamente ele também não, ele começa a fazer essas reformas. Reforma. Quando a gente fala de reforma é porque está fora de forma. Irmãos, e nesse ponto das crianças, eu quero ser um pouco mais incisivo também. Porque hoje não existe queimar a criança. Existe, mas é secreto, isso aí é outro assunto, para outra hora. Mas quantas crianças não morrem no ventre sendo abortadas? É um sacrifício. Você está sacrificando uma vida para que você continue levando a sua vida normalmente. Quando nós entregamos nossos filhos, a responsabilidade dos nossos filhos para outras pessoas, você está dando seu filho. Quando nós entregamos a educação dos nossos filhos para outra pessoa, você está entregando seu filho, você está abrindo mão do seu filho. Quando nós entregamos a educação religiosa dos nossos filhos para outros, você está entregando seus filhos na mão de Moloque. E quantas quantas pessoas lutam para que isso seja piorado? Às vezes a gente fala, que deputado não trabalha é nós. O tanto de projeto de lei que esses homens inventam para deturpar ainda mais a verdade de Deus, a palavra de Deus, os princípios básicos de vida. É só você dar uma pesquisada aí. Deputados de partidos, a qual eu não vou citar, o tanto que eles trabalham para aprovar leis que vão de frente contra Deus. E aí nós estamos aí tocando nossas vidas
normal. Você sabe por que nós tocamos nossa vida normal? Simplesmente porque não chegou em nós. Na Alemanha nazista, por que aconteceu tudo aquilo que aconteceu? É o vizinho, é o da frente, é o do lado, é o da rua de trás, até chegar na minha. Aí a hora que chegava na minha se tornava realidade. E é a mesmíssima coisa. O mecanismo é o mesmo. Josias mandou executar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras das colinas, onde também queimou os ossos deles e logo em seguida retornou para Jerusalém. Aqui a gente vê que ele invadiu até o reino de Israel com essas reformas dele. Ele ultrapassou até o limite do reino dele, até onde ele podia ir. Ele ultrapassou e continuou com essas reformas, com essa destruição do paganismo naquela região. Irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso? Tudo isso por causa que eles tinham perdido a palavra. Eles tinham perdido a mensagem. E aí eu vou falar para você hoje nós temos a mensagem, só que ela também continua perdida, porque nós não lemos, nós não nos aprofundamos, nós não oramos como deveríamos, nós não nos aprofundamos nessa mensagem como deveríamos. A igreja de hoje ela perece, e perece por falta de conhecimento. Irmãos, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou falar de novo. O que adivinhar um CPF, um RG transforma a sua vida? Esses dias eu vi um outro vídeo. Um homem, ele se diz no espírito, ele sobe no pilar e começa a bater a cabeça lá em cima. Onde vamos parar? Teve um que pegou o púlpito, jogou para cima assim e virou uma loucura completa. Onde tem Deus nisso? E eu estou cansado de ficar fazendo críticas à igreja. Eu sinceramente estou cansado. Estou muito cansado. Estou cansado de fazer críticas a governo, a Estado, Estou cansado. Cansa. E nós vemos aqueles que deveriam zelar pela palavra de Deus. É como se fossem os 12 apóstolos. Vamos só imaginar. Os 12 apóstolos é como se fosse o supremo da igreja. Eles zelavam pela palavra. Eles zelavam para que nada fosse deturpado. Eles zelavam para que a mensagem não fosse mal interpretada. Para quem não sabe, o Supremo deveria ser para isso, para zelar pela Constituição, mas enfim. E nós vemos nos dias de hoje, depois dos 12, uma decadência. A igreja vem caindo. Nós não vemos verdadeiros sucessores desses homens. E eu não estou falando aqui que deveria ter apóstolos dos dias de hoje, não é isso. Mas homens que entregam sua vida por completo. E aí a Bíblia vai falar no capítulo 23, verso 25. Nem antes, nem depois do rei Josias, houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, em conformidade com tudo que ensina a Torá, a lei de Moisés. Aqui, eu acabei de ler o primeiro mandamento. Nós acabamos de ver um homem que cumpriu o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Ele acabou de concluir isso. De todo o coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E aí a gente, hoje, nos dias de hoje, arruma desculpa, né?
O vô dele foi o pior rei de Israel. O pai, um dos piores, só não foi pior porque foi curto. E aí ele, completamente diferente. E aí se você ler lá no capítulo 22, no início, ele vai falar que, por que ele era assim? Porque ele seguia os preceitos do rei Davi. Às vezes a gente fica com desculpas, meu pai não me ensinou. Não, o pai dele também não ensinou nada de bom para ele. Mas ele decidiu no seu interior, no seu coração, seguir os preceitos do rei Davi. E aí nós acabamos de ver um homem que cumpriu esse primeiro mandamento. Amou o Senhor Deus de todo o coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí você fala assim, mas a letra mata, é aquilo que eu falei, se você tirar de contexto, você inventa qualquer coisa. Lembra em Lucas 4, quando Jesus está no deserto, e aí ele vai ser tentado por Satanás, o que ele vai dizer? Aí Satanás vai lá, não, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Não, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele usou? Palavra. Mas está escrito, mas está escrito. E aí nós vemos Satanás hoje, nos dias de hoje, rolando e conversando e dando entrevista. Jesus, ele expulsou o demônio com a palavra. Simplesmente com a palavra. Viu como se a gente não conhecer, a gente é levado? A gente é enganado? E tudo isso, se você ler o livro de Jeremias, Sofonias, que é contemporâneo também, Jeremias, Sofonias, Naum e finalzinho Abacuque, qual que era a mensagem deles? Arrependimento. A mensagem dele era arrependimento. Depois o próprio Cristo vai falar, como eu queria juntar vocês, como eu queria, mas o povo não quer. Depois disso, o rei Josias, ele morre, uma morte prematura, uma morte boba, digamos que ele morreu de tabela, simplesmente por se opor a alguma situação contra o rei do Egito. E aí ele morre, uma morte boba. Ele leva uma flechada de tabela e a vida dele é ceifada. E aí a Bíblia vai dizer que os filhos dele foram maus. Um rei bom no meio de vários homens maus. Um homem que decidiu ser bom. Um homem que decidiu seguir o primeiro e maior mandamento de Deus, de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo isso para que o povo se voltasse para o próprio Deus. A gente vê que Deus ele deu várias saídas. Por várias tentativas ele alertou o povo. Por várias vezes ele tentou trazer o povo, mas o povo ele não quis. O povo ele se rebelava ainda mais. E a mensagem é exatamente isso que ela causa. Ou a pessoa se converte ou ela se rebela. É duas coisas que a mensagem causa. Ou você vai ser transformado, ou você vai se rebelar contra Deus. Você vai falar, não, isso aqui eu não aceito, não, isso aqui não está. E aí começa a prostituir a mensagem, a palavra. E aí você vai introduzindo coisas. É muito fácil identificar um falso pregador, um falso profeta. Muito fácil. Se você conhecer a mensagem, se você tiver uma vida de oração, se você tiver o Espírito Santo com você, é muito fácil. Um falso pregador, um falso mensageiro, ele sempre ou vai tirar ou vai introduzir alguma coisa na mensagem original. Tirou, é falso profeta. Introduziu, é falso profeta.
Não dê crédito, não acredite. É muito fácil identificar, viu? Se você conhecer, colocou, está fora. Tirou, está fora. E aí eu finalizo com João 6,37. Que é a tentativa dele desde o início. João 6,37 vai dizer assim, ó, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o excluirei. Algumas versões vão dizer, de maneira alguma o lançarei fora. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. É isso que ele está tentando desde o início. É isso que ele estava procurando desde o início. Volta, vem. Vem. De onde vocês caíram, venham. Como está, venha. Volta, retorna. A mensagem dos profetas, ela chega a ser desesperadora. Ela chega a ser agoniante, agonizante. Você vê o desespero dos profetas para que os homens entendessem, para que os homens se arrependessem, mas eles não se arrependem, eles endurecem ainda mais o coração. Eles se rebelam ainda mais contra Deus. E aí ele está o tempo todo dizendo isso aqui, ó. Venha, porque se você vier eu não vou lançar fora, venha. Mas venha e conheça a mensagem. Eu, comparado a esses homens do passado, irmãos, eu confesso que eu me sinto ridículo. Eu confesso que eu me sinto ridículo. Esses homens, eles oravam, e não digo passado distante não, 50, 70 anos atrás. Esses homens, eles oravam 4, 5, 6 horas por dia. Nós ficamos 1 hora em oração, já dá desespero, já dá agonia, o corpo quer sair correndo, o corpo quer parar. E aí nós entregamos tanta coisa para a nossa carne, tanta satisfação para a nossa carne. Quem acha que é mais gostoso estar num churrasco do que numa vigília? Carnalmente falando, é muito mais gostoso. É melhor sair daqui e comer uma pizza ou ir num velório? Comer uma pizza para a carne. É muito melhor. Mais satisfatório, mais gostoso. Nós mesmos damos munição para Satanás. Que você tenha entendido essa mensagem. O tempo é curto. Isso aqui é mensagem para um seminário praticamente. O tempo é curto. Mas a mensagem é essa. Se a mensagem for tirada de você, se você perder a mensagem aí dentro, se você perder a mensagem na sua casa, se você perder ela aonde você estiver, você vai ser guiado por todo vento de ensinamento errado, por qualquer vento de doutrina. Mas se você tiver a mensagem aí dentro, gravada no seu coração, a famosa tatuagem. Você quer fazer uma tatuagem? Vamos fazer no seu coração. Grava aí, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Essa nós vamos fazer. Aliás, essa eu já fiz. Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Irmãos, e é fácil? Não é. Não é. Eu já falei aqui na minha última pregação, é um problema atrás do outro. Você acaba de resolver um, parece outro. Sua vida parece vira de ponta cabeça e
Não vai ser fácil, não vou enganar ninguém. Se você se decidir por Deus, não vai ser fácil. Não vai ser um mar de rosas. Muito provavelmente você não vai enriquecer. Na verdade, a gente empobrece. Na verdade, a gente empobrece. Não é um mar de rosas. Riqueza não é para todos, é para alguns. Pobreza não é para todos, é para alguns. Mas no que você foi chamado, faça. Entregue a sua vida. Nós não podemos mais dormir. A igreja dorme. A igreja ela está sonolenta. Está sonolenta. A mensagem é agradável, aquela que desce. Essa mensagem é mais gostosa de ouvir. A mensagem que Jesus levou todas as nossas pisaduras na cruz, que nós já estamos libertos do pecado. Essa mensagem, ela é boa. Mas essa mensagem é a mesma. É a mesmíssima mensagem. Porque essa mensagem, ela exige renúncia. Essa mensagem, ela exige que nós não nos contaminemos. Lembra Romanos 12? Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas transformai-vos as vossas mentes, dia após dia. A mente de Cristo está implantada em nós. Vamos colocar de pé. Deus, nós te agradecemos, Pai, pois o Senhor preservou essa mensagem até nós. O Senhor preservou essa palavra até nós. Nós não precisamos procurar a mensagem, ela já está diante dos nossos olhos. Deus, que essa mensagem que foi perdida nos corações, Deus, que ela venha a ser encontrada, Deus.